Ve'al tashelichu peninechem lifenei ha-razarim. Não deiteis as vossas pérolas aos porcos. O próprio Yeshua afirmou isso ali em Mateus capítulo 7, versículo 6. E certamente significa que não devemos dar coisas preciosas aos porcos. Também no mesmo versículo está também a apresentação de não dar coisas santas aos cães. Mas vamos falar somente dos porcos agora. E temos que analisar isso aqui porque há uma profundidade, com certeza, muito mais preciosa nesta afirmação. Temos que analisar um pouco a cultura e precisamos saber o que é pérola, o que significa pérola, né, nessa simbologia. Essa palavra é peniná, peniná, penina em português, peniná, justamente é o nome da outra mulher de Eucana, que é a rival de Ana. Peniná é pérola, tá aqui, pérola, vou colocar em vermelho, pérola. Peniná, peninim é pérolas, peninim. E razir é porco, olha só, porco. Razirim, porcos. Porco, razir, um animal, vemos no contexto sagrado que é um animal imundo, animal sujo, há muitas doenças transmitidas pelo porco e ele vai simbolizar algo também que vai nos dar uma lição com certeza espantosa e preciosa. E nós precisamos analisar essas duas palavras, peniná e porco, que é razir. Só que quero trazer outra palavra também, que é a palavra alfarroba em português. Ó. Alfarroba. E por que eu quero associar essa palavra também? Que a palavra alfarroba é haruv, haruv. Vou colocar aqui em vermelho também. Haruv. Haruv. Haruv, que é alfarroba. Para quem não sabe, a alfarroba era uma vagem comprida. Na minha terra, no Chile, tem muita alfarroba. E tem bolinhas, parecem ervilhas. Isso aqui é mais comprida e, logicamente, é muito maiorzinha. São como sementes que parecem pérolas. Esse é o haruv. O problema é que quando havia, preste atenção, quando havia fome na terra, quando havia seca, não se dava mais comida de primeira para os porcos, para quem criava porcos. E o costume de criar porcos é um costume pagão, é um costume trazido pelos gregos, pelos romanos, pelos povos que moravam ao redor ali, fora da descendência de Shem. Não esqueça que tanto o próprio Shem, que dá a descendência para os semitas, que é a geração de Abraão, como também os ismaelitas eram descendentes de Abraão. Essas duas gerações não comiam porco e o tinham como animal imundo, como de fato é. Agora, quando não havia comida e havia alfarroba em abundância, porque as alfarrobeiras nascem em Israel, eu me lembro que perto da minha cidade onde eu morava no Chile havia uma cidade chamada Algarrobo, que significa alfarroba, porque há muitas dessas plantas, essas árvores, e dá muita semente. E é uma semente nutritiva que, inclusive, os seres humanos podem comer, as pessoas podem comer. No tempo de seca, você vai comer alfarroba. Só que isso tinha tanta abundância que era dada aos porcos, e os porcos engordavam. Não havia permissão na cultura judaica para cuidar porcos, para estarem ali cuidando e tendo animais de criação, os porcos. Eu sempre digo que quando Yeshua chegou em Decápolis, ali em Gadara, ele quis expulsar o demônio ali do gadareno, e a legião que estava nele, ele falou assim, nós não vamos sair, mas queremos ir aos porcos. Sabe o que eles estavam dizendo, esses demônios? Estavam dizendo, nós não podemos sair enquanto há legalidade, porque Gadara tinha sido influenciada pela cultura pagã greco-romana. A questão é que a alfarroba era usada para pesar e medir e avaliar pérolas e diamantes, pedras preciosas. Você sabia que a palavra haruv, kirat, em árabe, kirat, é a mesma palavra quilate. Olha só, quilate, quilate,
quilate. Porque justamente uma sementinha de haruv, redondinha, que é uma alfarroba, pesa 0,2 gramas. E na antiguidade, 0,2 gramas, logicamente, é um quilate. É um quilate. Então, se colocava na balança, por exemplo, uma pérola para ver quantos quilates ela valia, um diamante, quantos quilates ele valia, se colocava na balança, em qualquer balança, e nessa balança se media quantas pessoas. Aqui colocava, por exemplo, uma alfarroba de 0,2 e aqui um diamante. E pesava mais, então tinha que colocar 2, 3, 4. Se tinha 4 sementes, então essa joia preciosa valia 4 haruv, 4 quilates. 5 quilates, são 5 sementes, 7 sementes, 10 sementes. Dependendo do peso, nós vamos ter a qualidade, a preciosidade avaliada dessa pérola ou desse diamante. Aí surge a ideia de quilates. Olha que interessante. Então, para medir pedras preciosas, uma pérola polida, enfim, tanta coisa que era trabalhada, se media com sementes de alfarroba. A questão nessa sequência, nessa problemática, é que quando havia, olha a ironia, quando havia tempo de seca, tempos de fome, as alfarrobas eram abundantes. Inclusive podiam ter pessoas que consumiam e estavam se alimentando de alfarroba, podiam comer normalmente, porque é uma semente nutritiva. Agora, como havia abundância, ela era dada para os porcos. E os porcos comiam abundantemente e engordavam. Olha que interessante. Então, a questão é cuidado para você não estar lançando uma pérola preciosa que você pode misturar junto com as alfarrobas e lançá-las aos porcos, porque os porcos não vão saber discernir naquilo que é precioso. O porco não vai estar comendo e vai falar, opa, aqui tem uma pérola, vou deixar de lado. Ô patrão, você mandou uma pérola para nós aqui. Não, ele vai engolir tudo. Porco come qualquer porcaria, se alimenta de qualquer coisa imunda, até de fezes ele se alimenta, meu Deus, que nojo. Ele vai comer de tudo, não vai discernir, vai pisotear. Então, esse é o grande cuidado que há nessa afirmação e essa cultura, é que, primeiro, os porcos não podiam fazer parte do que é a cultura, o cotidiano do povo de Israel. Você lembra quando Yeshua chegou em Gadara? E ali, Gadara estava já influenciada pela cultura pagã greco-romana. E ali não era para cuidar de porcos, porque havia judeus ali, mas havia judeus cuidando de porcos. E havia um gadareno endemoniado, e Jesus expulsa, era uma legião, e eles não quiseram sair. Por quê? Porque falaram, aqui estão cuidando de porcos, nos lança nos porcos. Ou seja, um demônio nunca sai quando há legalidade. Demônios para trabalhar em um lugar só precisam da legalidade da imundície. Você está entendendo? A imundícia é quando se manifesta, quando há pecado, quando uma pessoa tem práticas malignas, quando está escondendo algo, os demônios vão vir, vão se manifestar. Até por palavras malditas, demônios se manifestam. Você sabia disso? Pessoas que amaldiçoam, falam palavrões, essas pessoas estão atraindo demônios. Imagina a cultura naquele então de cuidar de porcos, que era uma ilegalidade. Então, ele falou, nos lança nos porcos, nós não vamos sair. E eu já estive em ações espirituais, ministrando, onde vi pessoas possessas por demônio, que não é show, estou falando de coisa verídica, e enquanto as pessoas não abriram mão dos seus atos pecaminosos, ocultos, o demônio não saiu. Isso é muito interessante. Então, o porco aqui está simbolizando tudo que é atitude de imundície, tudo que é coisa imunda, algo que é imundo, pecado, algo imundo, tudo que é prática que não agrada ao Senhor. Isso aqui, ó, é razir, atitude maligna que é comparada à porquice. E nós estamos vendo muito isso agora. Peniná é pérola, é algo precioso. Não esqueça que o próprio Yeshua disse que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola. Peniná,
que é algo sobrenatural. A riqueza do reino se manifestou. E ele vende tudo que tem porque encontrou uma pérola. Isso que está faltando. Gente que saiba valorizar a riqueza e a glória do reino. Mas o que vemos hoje, gente, presta atenção. Começando pelos pastores, pelos ministros, pelos apóstolos dessa geração, eles estão misturando o profano com o sagrado com o imundo. E estão dando coisas santas e misturando coisas preciosas com coisas malignas e imundas. Tenho falado com veemência e autoridade. Muita gente tem me criticado, mas vou continuar falando. Pastores se misturando com política e cedendo púlpitos para homens imundos, homens porcos, homens sujos, e vocês vão ver o resultado disso na sua vida. Isso é uma profecia na sua vida, na sua família, no seu ministério. Você vai ver o resultado por colocar porcos no altar, porcos no púlpito. Nós não precisamos disso. Alerta, porque vem o juízo do Senhor. E estão fazendo uma mistureba. Querido, é tão precioso que nós recebemos. Só alguém cego, pobre, miserável, que não enxerga, não tem visão, não percebe a preciosidade da palavra de Deus. Esta palavra preciosa. Só que essa palavra está sendo misturada à sujeira maligna, à porquice da alma do homem, e se misturando com gente maligna de Belial. Estão entregando a glória do poder do evangelho, porque o Senhor deu poder para a sua igreja, só que estão usando esse poder para coisas mais absurdas que você possa imaginar. Não sei se você me entende. Se você entende isso, deixe um comentário, por favor, deixe um comentário. E você precisa entender que há uma separação entre o santo e o profano. Agora, estão largando, estão deitando pérolas preciosas, não como esse homem que abriu mão de tudo que ele tinha, vendeu tudo que tinha para comprar uma pérola, porque entendeu a glória do reino. Ah, meu Deus, coisas promovidas pelo Espírito Santo, dons espirituais. O Senhor nos deu unção, nos deu fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fora ministérios. Diz a palavra em Efésios capítulo 4 que ele desceu às profundezas da terra e ali depois ele venceu a morte e subiu acima dos céus. Para quê? Para dar dons aos homens. Fora o sacrifício na cruz, fora a sua morte preciosa, o seu sangue precioso. Mas esses homens estão pisoteando o sangue, estão crucificando novamente Cristo. Por quê? Porque não tem temor. Não tem temor. Ei, você que costuma misturar coisas santas com coisas maléficas, o teu tempo está contado, diz o Senhor. E vem juízo do Senhor. Nós precisamos nos arrepender em tudo que é em mim, que haja imundícia, haja coisa maligna, que eu possa me santificar e não possa dar aos porcos. Ali nesse versículo fala de cães também, como falei, e o cães e porcos sempre andam na mesma linhagem. Por quê? Porque o porco, ele, meu irmão, você pode lavá-lo, você pode perfumá-lo, ele vai voltar. O próprio Pedro, em 2 de Pedro, ele fala, olha o que diz 2 de Pedro 2,20. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, nós fomos libertos, transformados e libertos de toda a corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Pior do que o primeiro. Há muita gente que já foi liberta, o Senhor lhe deu unção, lhe deu poder, e hoje está se misturando com porcos, com coisa maligna. E o pior está deitando pérolas, as pérolas que o Senhor te deu, as pérolas da glória do reino, as pérolas da sabedoria, as pérolas entregues a porcos imundos da política, porcos imundos, gente pecaminosa que não tem compromisso com o reino. Ah, meu Deus, como vem juízo. E diz assim, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviaram-se do santo, desse santo mandamento que eles foram dados. Nós precisamos estar atentos nessa hora, querido. Está em 2 de Pedro 20 em diante. Vou anotar aqui, 2 de Pedro 2, 20 em diante. A juízo de Deus, nós precisamos nos consagrar. E
Os porcos, queridos, nunca vão valorizar o que você faz por ele. Os porcos nunca vão valorizar a essência do reino, do evangelho do reino. Os porcos nunca vão entender a palavra. Os porcos vão fazer porquice sempre. Os porcos você vai dar banho, você vai perfumar, você vai colocar terno, gravata. Ele vai voltar novamente à porquice, à porqueira, como a porca lavada diz. Uma porca lavada volta novamente, assim como o cão volta para o vômito. É o que está acontecendo hoje. E nós precisamos ser redimidos e estarmos atentos e ver o quanto coisa maligna mudando está entrando. E hoje em dia vemos crianças perturbadas, porque coisas imundas, culturas imundas estão entrando através da música, através da internet, através de aplicativos, através de jogos. Coisas imundas estão entrando nos nossos jovens, nas nossas famílias, embaixo das nossas narinas. Nós mesmos somos influenciados no dia a dia por esse mundo global da internet, por culturas diabólicas. Nós estamos, às vezes, saboreando coisas satânicas e precisamos nos arrepender, nos libertar da ação diabólica, em nome do Senhor Jesus, e começamos a separar no nosso altar aqui aquilo que é profano e aquilo que é santo. Os demônios não estão brincando, temos gente morrendo, temos gente sofrendo, temos gente sendo oprimida por Satanás e precisamos dessa libertação. Olha só que interessante, na própria balança que se colocavam as sementinhas de alfarrobas, que seriam os quilates, se colocavam as pedras preciosas e se avaliavam, ou seja, as alfarrobas serviam para medir, mas também serviam para serem jogadas aos porcos, serem pisoteadas, serem alimento de porcos. Só que cuidado para que não vá uma pérola no meio, porque você vai perder a essência gloriosa. Cuidado para não jogar as pérolas tão preciosas, tão gloriosas que o Senhor nos deu no meio de tanta imundície. E é o que estamos vendo aí de rodo. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos liberte, que você e eu possamos a cada dia nos voltarmos para o eterno e andarmos na presença do Senhor. O filho pródigo, ele desejou comer das alfarrobas que os porcos comiam. Olha que nível chegou o filho pródigo. Hoje o que mais vemos na igreja é filhos pródigos, que tem abundância na casa, que tem bênção na casa, que tem paternidade na casa, que tem alimento, roupa limpa na casa, e está no chiqueiro desejando comer alfarrobas de porcos. E isso não agrada ao Senhor. Ainda bem que o filho pródigo, ele caiu em si e disse: levantar-me-ei, eu vou me arrepender. O que falta hoje em dia é arrependimento. Hoje em dia a internet doutrinou tantos jovens. E você deixe um comentário se isso está acontecendo com você. A internet doutrinou numa cultura, no inconsciente de tantas crianças, que hoje as crianças estão convictas com alicerces que você não pode repreendê-las. Dificilmente hoje em dia a juventude, a mocidade, até as crianças aceitam repreensão, aceitam a dogmática de princípios santos ou bons costumes. Não, não é assim, não é bem assim. Por quê? Porque eles já estão sendo doutrinados. Enquanto os pais dormem, a cultura satânica entra através da música, ações malignas, depressivas, enfim, tanta coisa para tirar até a própria vida, a essência de vida. Por quê? Porque essa é uma cultura que está nos assolando e nós não estamos percebendo. Os filhos pródigos estão dentro dos nossos lares, dentro das nossas igrejas, dentro da nossa cultura, e precisamos nos arrepender, precisamos voltar para o Senhor, precisa haver arrependimento, precisamos nos arrepender, precisamos limpar os púlpitos, precisamos limpar o nosso altar, precisamos nos desvencilhar de culturas malignas, da política, da fetidez do pecado, das associações satânicas, e que o Senhor tenha misericórdia da família brasileira, do povo lavado e redimido, porque vem juízo do eterno. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê força para você entender que um dia chegaremos nessa nova Jerusalém. Teremos uma vida celestial e justamente as portas da Nova Jerusalém, dizem em Apocalipse, alegoricamente, são 12 pérolas, são pérolas, ou seja, essas portas significam preciosidade, coisa que não tem preço, não tem nada nessa terra que possa se comparar à preciosidade da glória do céu. Um dia alguém vai entender
que isto aqui é muito precioso. Um dia eu não vou estar mais aqui, um dia, talvez em breve, eu não vou estar mais aqui. Eu vou te falar, eu vou estar aqui ministrando. Alguém vai assistir este vídeo e vai falar, isso é uma grande verdade. Talvez os anos vão passar e alguém vai me ouvir e vai escutar. Hoje estou falando isso no ano de 2024, no mês de outubro, mas eu vou te falar, talvez vão passar os anos e alguém vai me escutar e vai entender que isso é um alerta, porque dias catastróficos, dias de caos e de juízo do Eterno vem. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor te dê força, te dê graça e te preserve nessa unção gloriosa, essa preciosidade do reino. Um abraço e um beijo no seu coração.